Então, muito boa tarde a todos. Estamos agora a caminhar para a etapa final deste maravilhoso evento e mais uma vez quero agradecer a todos, a toda a organização, a todos os colaboradores e a todos os presentes dos dois lados da vida. Então, vamos falar sobre o valor terapêutico da prece. E começaria por lembrar que, na verdade, a prece, enquanto uma ligação à transcendência, uma busca de ligação à transcendência, nas suas mais diferentes formas, esteve sempre presente na humanidade, não é? Se formos à humanidade mais remota, nós vamos encontrar expressões que apontam para essa ligação ao transcendente, à divindade, ao sagrado. Depois, um pouco mais recente, mas ainda há muito tempo atrás, vamos ver no Velho Testamento ou nos textos hebraicos, como os deveremos nomear, que realmente muitas são as invocações, as preces, não é? Quase toda a leitura é baseada na descrição de momentos de oração, não é? E o culminar dentro do Velho Testamento temos realmente os Salmos, que é um conjunto de preces e de cânticos, como nós bem sabemos. Caminhando mais um bocadinho, vamos encontrar. Está tudo bem. Vamos realmente entrar no Novo Testamento e vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Então nós vamos ver que em toda a sua passagem pela terra, todas as suas ações, em todos os momentos, Jesus apelou à oração, ensinou-nos a orar e Ele próprio orou nas mais diversas situações. E Ele diz-nos em Marcos: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederá. Mas para além dele nos dizer, para recomendar-nos a oração, Ele próprio ora nas mais diferentes situações. Antes de tomar decisões, Jesus orou. A título de exemplo, em Lucas, podemos ler: aconteceu naqueles dias que ele subiu a montanha para orar e orou continuamente durante toda a noite a Deus. E quando se fez dia, ele chamou os seus discípulos para junto de si. E deles ele escolheu 12 a quem ele chamou de apóstolos. Para iniciar o dia, Jesus também orava. Em Marcos, vamos ler: pela manhã, tendo-se levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário. E lá ele orou. E também depois de toda a sua atividade de um longo dia, em Mateus vamos ver: e quando ele despediu as multidões, ele subiu a montanha sozinho, a fim de orar. E também, nas horas mais difíceis, buscou o consolo da oração. E diz-nos: ele foi um pouco mais longe e, caindo sobre o seu rosto, orou dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, não seja porém a minha vontade, mas a tua. E nesta frase não só está a oração, o pedido ao Pai, mas também a aceitação da vontade do Pai acima da dele própria, apesar do seu pedido e da sua oração. Então, e a partir daqui e dentro de toda a história do cristianismo, nós sabemos que a oração esteve sempre no centro de todas as atividades cristãs, nas suas mais variadas formas. Mas também sabemos que nem sempre, ou quase nunca, nós entendemos verdadeiramente como orar e o que é que significa a oração. E então também aqui o Espiritismo vem a ajudar-nos a aprofundar o nosso entendimento e assim conseguirmos modificar as nossas orações, ampliando, quiçá, o seu efeito.
E então vamos aqui à pergunta 659 do Livro dos Espíritos, e a pergunta é: qual o caráter geral da oração? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos a 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar muito mais informação sobre a prece. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 capítulos inteiros dedicados à prece, à oração. E então ele traz-nos, não só fala-nos da prece, mas ainda como é que se dá o efeito da prece. E então diz-nos assim: a prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Então, já nos diz como é que nós entramos em comunicação com aquele a quem nos dirigimos, que é através do pensamento. Então, o Espiritismo faz-nos compreender a ação da prece, explicando como se processa esta realmente através do pensamento. E dá-nos ainda uma maior explicação que nos ajuda muito a entendermos como tudo isto se dá, porque nós ainda temos muita necessidade de sair um pouco do abstrato, não é? E tentarmos concretizar um bocadinho para conseguirmos compreender melhor. E então o Espiritismo traz-nos essa proximidade na explicação que nos dá sobre o mecanismo de ação da prece. Então diz-nos que, para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. Eu, às vezes, ainda tenho necessidade de algo mais concreto. E então, às vezes, ainda tento fazer aqui a minha imaginação, trazer à minha imaginação o estarmos mergulhados num aquário enorme, onde, no fundo, é mais fácil nós imaginarmos como, se nos mexermos, se propaga as ondas do nosso movimento através da água, ou mesmo o som através da mesma água. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo há mais a relação, e que é uma relação mais próxima da realidade, entre o ar e o som. E então diz-nos que o fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, aqui um outro conceito muito importante, como o ar é o veículo do som. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou sobre o espaço, há uma corrente fluídica que se estabelece entre um e o outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. Então, esta explicação e este ensinamento que realmente nos aproxima de algo que nós temos mais facilidade de entender é precioso para nós percebermos o que é que estamos a fazer quando estamos a orar e o que é que está a acontecer. E claro que a energia dessa corrente que se estabelece está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então podemos dizer que, de facto, estava reservado ao Espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem-nos que a prece é recomendada por todos os Espíritos, que renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e aos outros. Então vamos fazer aqui só um ponto de situação, o que é que nós até agora falamos sobre a prece.
Então, vimos o que é a prece. A prece é um ato de adoração. O que podemos fazer através da prece? Pela prece podemos louvar, pedir e agradecer. Como se transmite a prece? A prece transmite-se pela ação do pensamento acionado pela vontade. O que se pode obter pela prece? Assistência e amparo dos bons espíritos para si e para os outros. E como se propaga o pensamento? Tal como o som se propaga pelo ar, o pensamento propaga-se pelo fluido universal, estabelecendo-se uma corrente fluídica dirigida. Então, depois aqui deste pequeno resumo do que nós dissemos até agora, vamos prosseguir e vamos-nos agora socorrer dos ensinamentos trazidos por André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, sobre a prece, escreve o seguinte: a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, isto também é um conceito muito importante. É uma ação, é algo concreto que vai desencadear uma reação. E diz-nos mais, que conforme a sua natureza, e depois vamos ver um bocadinho melhor o que é que será esta natureza, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. No fundo, aqui já nos está a dizer que, de acordo com a sua natureza, digamos que a ação que ela desencadeia não será a mesma. Cada prece continua-nos ensinando, tanto quanto cada emissão de força caracteriza-se por um determinado potencial de frequência. Isto é muito interessante. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. No fundo, e se nós tentarmos simplificar, enfim, para as questões do nosso dia-a-dia, no fundo aquilo que nos estão a dizer é que se vai estabelecer pelo nosso pensamento, pela nossa oração, uma determinada vibração, uma determinada onda que tem uma frequência e que ela vai ser sintonizada de acordo com essa frequência que nós vamos emitir, tal e qual como quando nós, enfim, queremos sintonizar uma determinada estação, nós não fazemos mais do que procurar uma determinada frequência de emissão daquela onda, não é? Então, é mais ou menos essa relação que eles nos fazem e que faz muito sentido. Então, os tipos de onda que nós vamos emitir vão depender de quê? Claro, vão depender da maior ou menor elevação do nosso pensamento. E então, também André Luiz nos traz estes ensinamentos que ondas longas terão um pequeno alcance, ou seja, digamos, do nosso pensamento menos elevado, mais talvez ligado, enfim, às questões da materialidade, digamos assim, terão um pequeno alcance, com certeza que não alcançarão patamares, digamos, da espiritualidade superior, portanto ficam aqui mais circunscritos à nossa proximidade. Depois, ondas médias terão um médio alcance. As ondas curtas terão uma frequência elevada e, portanto, um longo alcance, uma capacidade de alcançarem regiões mais superiores, e depois ainda as super, ultra curtas, em que se exprimem as legiões angélicas. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos o que os Espíritos sempre disseram, e que é incrível, porque realmente já passaram quase 2 séculos e esta frase continua realmente a fazer todo sentido e nós continuamos a estudá-la e a decifrá-la. E os Espíritos então dizem-nos que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um, segundo as vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Então,
Mas já percebemos que a prece depende, a nossa prece depende da elevação do nosso pensamento, que vai gerar ondas, mas então quais têm que ser essas características da prece para ampliar, digamos assim, a sua ação? Claro que todos nós hoje sabemos que a prece não tem que ser, digamos, uma prece decorada. Não quer dizer que ela não tenha os seus momentos de utilidade, mas sabemos que a prece deve de ser uma prece feita pelo coração de cada um. Deve ser uma prece sentida de acordo com aquilo que nós estamos a vivenciar. Deve ser sincera, deve ser simples. E Jesus falou-nos sobre isso, não é? Quando nos chamou a atenção que não era pelo muito falar, não é? Que não era pelas muitas palavras que a prece teria a sua ação, mas sim pelo seu conteúdo, não é? Pela sua humildade, pela sua bondade e pela postura de resiliência. Então, quando nós oramos e quando conseguimos elevar o nosso pensamento, transmitindo até que realmente ele possa ser captado pela espiritualidade, o que é que vai acontecer? Vai-se exercer uma ação sobre nós. Podemos dizer que é uma ação extrínseca, é a ação é o auxílio da espiritualidade, dos bons espíritos sobre nós. E de que forma é que eles nos vão auxiliar? Bom, sempre que possível, eles vão atender aos nossos pedidos e às nossas súplicas. E sempre que possível, não que eles não as ouçam sempre, mas sempre que possível, porque nem sempre aquilo que nós pedimos é aquilo que nos convém. Muitas vezes, e todos nós sabemos, não é? As crianças, por elas, quereriam comer sempre, por exemplo, guloseimas. No entanto, nós não deixamos, porque, apesar de ser essa a sua vontade, de acordo com o nível cognitivo que elas têm naquela idade, nós sabemos que isso não é o melhor para elas. Então, mesmo que elas chorem, mesmo que elas façam uma birra, nós não vamos fazer-lhes a vontade. E, na verdade, connosco passa-se um bocadinho a mesma coisa, não é? Em relação aos bons espíritos, nós não deixamos de ser crianças espirituais. Então, muitas vezes, aquilo que nós pedimos e que estamos certos que é o melhor para nós, na verdade, não seria o melhor para nós. Por isso é que dizemos que, embora as preces sejam sempre ouvidas, elas serão atendidas na forma em que nós as pedimos, sempre que possível. Mas, mesmo que elas não sejam atendidas exatamente como nós gostaríamos que elas fossem atendidas, a verdade é que a espiritualidade vai sempre auxiliar-nos. Quanto mais não seja, e isto é muito, dando-nos força, ânimo para ultrapassarmos as dificuldades, coragem, paciência, confiança. Esta ajuda, este auxílio, que é muito maior do que nós muitas vezes podemos pensar, com certeza que nós vamos ter sempre. E com certeza que muitos de nós já experienciaram essa situação de estarmos muito angustiados, muito preocupados com uma determinada situação e, de alguma forma, ou porque elevamos o nosso pensamento, ou porque emitimos uma oração, de repente o problema está lá, igualzinho, não mudou nada. Mas a nossa postura em relação a ele mudou, não é? Então, é isso, é esse auxílio que nós recebemos. Mas é importante nós dizermos que, para além dessa ação que nós procuramos quando oramos, claro, porque quando nós oramos estamos nessa invocação, nessa procura dessa ligação, não é? Ao transcendente. Mas temos também que pensar que só pelo facto de estarmos a fazer uma oração, mesmo que isso não acontece, mas mesmo que ela não fosse ouvida por ninguém, só esse movimento nosso de orarmos, ou seja, de elevarmos o nosso pensamento, de termos um pensamento positivo, de termos um pensamento humilde, generoso, enfim, com estas características que nós falamos,
Só isso vai desplotar imediatamente sobre o nosso organismo, não é? Uma ação intrínseca. E ao longo destes dias nós falamos muito sobre isso. Falamos muito sobre o efeito da mente, do pensamento, não é? Das boas emoções, dos bons sentimentos e o reflexo sobre o nosso organismo, no nosso estado de saúde ou de doença. Então, quando nós estamos a orar, antes mesmo, não sei porque a noção do tempo aqui é muito complicada, mas antes mesmo de podermos ter uma resposta do mundo espiritual, nós vamos acionar este movimento em relação a nós próprios. Então, a prece permite a mobilização e a potencialização dos nossos próprios recursos. E vejamos em Emmanuel, Pensamento e Vida, o que ele nos diz acerca disso. Todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Então, o nosso pensamento vai sempre influenciar no nosso organismo físico. André Luiz, em Evolução de Dois Mundos, diz-nos: células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento, simples ou complexo, que lhes comanda a existência. Mais uma vez, o pensamento sobre as células. E novamente Emmanuel em Pensamento e Vida. Esse veículo, o corpo físico, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então, estamos a ver o poder da nossa própria mente e da nossa capacidade pela oração. Ou seja, resumindo, então, quando nós oramos, eleva-se o padrão vibratório, o nosso padrão vibratório de pensamento, e vai promover uma ação extrínseca, exercida pelo auxílio dos bons espíritos, e ao mesmo tempo uma ação intrínseca, mobilizando e potencializando os nossos recursos. Como resultado, com certeza que nós vamos ter uma melhoria do nosso bem-estar, da nossa harmonia, auxiliar-nos na nossa reforma íntima e no nosso crescimento espiritual. Então, posto isto, podemos responder à pergunta: qual o valor terapêutico da prece? Emmanuel diz-nos que a prece tem o valor de poderoso medicamento que nos ajuda a encontrar a verdadeira saúde, que já muitas vezes foi dita que é a perfeita harmonia da alma. Mas, bom, e na perspectiva médica? Qual o valor terapêutico da prece? Será que nós podemos falar sobre esta questão? Existem estudos que a comprovem? Vamos aqui apenas fazer uma pequena contextualização. Lembrando que durante o século XX, cientistas e intelectuais de grande influência atribuíram à religiosidade um efeito negativo para o funcionamento psicológico, não é? Apesar de não sustentados em investigações epidemiológicas sistematizadas, contribuíram para a disseminação da ideia que a religiosidade teria um impacto negativo sobre a saúde mental. E mais, esses mesmos cientistas e intelectuais, eles previram que a religiosidade desapareceria ou decresceria muito ao longo do século XX, resultando no completo laicismo da sociedade. Portanto, seria suposto que hoje nós aqui, enfim, todos nós não tivéssemos esta espiritualidade ou esta religiosidade. Porém, o que é que aconteceu? Não aconteceu nada disso. O que ocorreu nas últimas décadas foi um aumento do interesse dos cientistas pela religiosidade e a percentagem de pessoas que se consideram religiosas ou espiritualizadas em todo o mundo mantém-se. Então, alguns estudos mostram que, por exemplo, na Europa, isto é baseado também nos censos, enfim, todos estes estudos que são feitos, apenas 40% da população da Europa não acredita na vida após a morte. Isto é um valor muito elevado, não é? E também, digamos, 60% da população mundial
identifica-se como tendo a sua religiosidade ou a sua espiritualidade, independentemente de qual seja. E vamos ver aqui o estado da arte do ponto de vista científico. Para isso, socorri-me da base de publicações científicas PubMed, em que são publicados artigos científicos, e introduzi apenas a palavra para acionar este motor de busca, espiritualidade. E então o que é que eu encontrei? Encontrei que, aqui não existiam artigos nenhuns, não é? Não consigo ver o ano de início que começa, não há aqui nenhuns artigos publicados, e depois aqui em 1900 desculpem, não consigo ver aqui nem ali, não sei se vem, mas acho que é 50, não é? Ok. Foram publicados 45 artigos, mas vejamos que o ano passado, em 2022, foram publicados 2.391 artigos, em que incluíam a palavra espiritualidade. Depois introduzi a palavra religiosidade. E também aqui vou ver que, por exemplo, em 1991 foram publicados 8 artigos e em 2022, 534 artigos, incluindo a palavra religiosidade. Depois coloquei a palavra oração. E o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar que em 1981, penso que é assim, foram publicados 138 artigos e em 2022, 2.900, não é? Eu não consigo, peço desculpa, é que eu não consigo ver nem no não é? 2.980. Ok, obrigada, não consigo ver. Pronto. E depois, juntando as 3 palavras, religiosidade ou espiritualidade ou oração, vamos ver que em 118 artigos e que em 2022 foram publicados 4.775 artigos, incluindo estas palavras. E, portanto, isto é um motor de busca da área médica. Enfim, todos nós da área da medicina usamos este motor de busca para fazermos as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e, portanto, podemos perceber a dimensão que estes estudos têm, realmente esta questão tem despertado no mundo científico. Agora aqui vou só fazer um pequeno parênteses, porque a seguir eu vou trazer alguns desses artigos, foi muito difícil escolher, não podia trazer muitos, enfim, usei alguns critérios, não sei se foram os melhores, mas vou só trazer alguns artigos a título de exemplo, para falar desta questão e dos estudos e dos resultados desses estudos do ponto de vista científico sobre a questão da oração e da espiritualidade e religiosidade. E às vezes é um bocadinho difícil separar, porque muitos dos artigos acabam por incluir mais do que um aspecto, não é? A espiritualidade, religiosidade, oração, muitas vezes estão associados nos artigos. E aqui, só para nós nos situarmos, aqui é um pequeno parênteses, eu iria só, digamos, pontuar aqui quais as definições, poderíamos usar outras, porque há muitas definições, mas quais a diferença ou a definição entre espiritualidade, religião e religiosidade. Porque, na verdade, existem dezenas de definições, e quando existem dezenas de definições, isso quer dizer que a nossa língua, a nossa capacidade linguística terrena não é suficiente para estabelecer uma definição que nos satisfaça totalmente. Digamos que a linguagem não consegue expressar tudo aquilo que nós gostaríamos de transmitir nessas definições. Então, espiritualidade, esta é a definição da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, é a dimensão dinâmica da vida que relaciona a maneira com que cada indivíduo ou comunidade expressa, vive ou busca significado, propósito ou transcendência e a maneira como cada um se conecta ao momento, a si mesmo, aos outros
à natureza e ao sagrado. Já a religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente. E a religiosidade? A religiosidade diz respeito ao nível de envolvimento religioso e ao reflexo desse envolvimento na vida da pessoa, o quanto isso influencia o seu cotidiano, os seus hábitos e a sua relação com o mundo, não é? Porque nós sabemos que nós conhecemos muitas pessoas e nós próprios podemos ter uma religião, mas depois isso não ter um impacto significativo na nossa vivência do dia-a-dia. E isso é que vai expressar a nossa religiosidade, não é? E a oração, nós também já trouxemos a definição. Então, agora, posto só este pequeno parênteses, então trago aqui alguns artigos. Este, digamos que é um artigo recente, publicado em 2022, em que o título do artigo é As intervenções baseadas em oração são opções eficazes de controle da dor? Isto é uma revisão sistemática e meta-análise de estudos randomizados controlados. E o que é que nos diz esta revisão? Esta revisão examinou os efeitos da oração participativa privada e comunitária sobre a dor. Então, 6 ensaios clínicos randomizados foram incluídos. Participantes na condição de oração relataram menos intensidade da dor e maior tolerância à dor. As comparações pré- e pós-intervenção de algum, digamos, procedimento que gerava dor produziram efeitos médios a elevados. A intensidade da dor diminuiu. Então, este é um artigo em que a conclusão é que realmente a oração diminuiu, no geral, a dor sentida por estes doentes. Este outro artigo, também de 2021, cujo título é Oração como uma intervenção para a dor, protocolo de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Então, o que é que nós vamos ver? Esta revisão sistemática permitiu identificar evidências sobre a eficácia da oração na redução da intensidade da dor e do stress, relacionado à dor e no aumento da tolerância à dor em doentes adultos com dor aguda e crónica. Então, esta revisão permite uma escolha mais ponderada e perspicaz ao aconselhar pacientes com dor com estratégias eficazes de enfrentamento, dizem-nos os autores em jeito de conclusão deste artigo. Este outro artigo, também de 2022, cujo título é Adultos Idosos com Demência, Associação de Oração com sintomas neuropsiquiátricos, função cognitiva e distúrbios do sono. O objetivo do estudo foi examinar a associação da oração privada com sintomas neuropsíquicos, função cognitiva e distúrbios do sono em idosos com demência. Foram analisados dados de 40 idosos com comprometimento cognitivo leve. Quais foram os resultados? Os resultados indicaram que o aumento da frequência de oração privada foi significativamente associado a menores sintomas neuropsiquiátricos, melhor função cognitiva e menores distúrbios do sono. Claro que é uma amostra pequena e os autores também concluem que, digamos, que este estudo terá que ser ampliado e incluídos outro tipo de população. Um outro artigo, de 2016, mas pela frequência desta patologia achei que também seria interessante trazê-lo, e que o título é Associações de oração privada com depressão, ansiedade e outras condições de saúde. Uma revisão analítica de estudos clínicos. O método também foi usado o motor de busca de PubMed. Foram identificados mais de 300 artigos relatando relações entre oração e condições de saúde. Foram identificados para o estudo 41 estudos clínicos observacionais
que avaliaram a relação entre a oração privada e as condições de saúde. E quais foram os resultados? 9 dos 11 estudos indicaram que a oração privada foi associada a uma prevalência significativamente menor de depressão, otimismo, bem como o coping foram significativamente melhorados pela oração em 4 estudos. Em 10 estudos, a ansiedade e a confusão apresentou benefício significativo também associado à oração. Nos estudos avaliados, a oração não teve efeito significativo na saúde física ou na pressão arterial. Concluem os autores que os estudos observacionais relatados sugerem que a oração particular frequente está associada a um benefício significativo para depressão, otimismo, enfrentamento e outras condições de saúde mental, como ansiedade, e que não houve uma associação, digamos, em relação a outras condições de saúde. Este artigo, embora não falando propriamente da oração, eu trouxe-o para falar um bocadinho de uma outra questão, que é o facto de, nos diferentes estudos científicos que estão a ser realizados, já não nos limitarmos a, digamos, avaliar escalas ou instrumentos de questionários com os doentes, por exemplo, mas começamos já a utilizar vários marcadores analíticos e não só. E isto é realmente um importante passo para nos trazer mais informação sobre o benefício da espiritualidade, da religiosidade e da oração. Então, neste artigo, que é de 2011, que foi escrito por Giancarlo Lucchesi e também com a participação de Harold Koning. Então, o que é que eles foram comparar? Foram ver o impacto da espiritualidade e religiosidade na mortalidade, comparando com outras intervenções na saúde. Então, os resultados indicaram que a frequência religiosa foi significativamente relacionada a menores taxas de mortalidade e menores níveis de interleucina 6. E aqui há realmente o doseamento desta proteína, a interleucina 6. A interleucina 6 é realmente uma proteína que digamos, aumenta no nosso organismo numa situação de inflamação, mas ela também aumenta significativamente no nosso organismo em estados, por exemplo, de doença avançada, em situações de caquexia, ou seja, ela tem aqui um duplo efeito e, portanto, muitas vezes o aumento da interleucina, particularmente da interleucina 6, tem um significado, digamos, negativo para o nosso organismo. E então eles fizeram essa correlação entre o aumento da interleucina, a oração e a mortalidade. E, de facto, o que verificaram é que nessas pessoas com uma maior frequência religiosa tinham menores níveis de interleucina 6. Segundo o autor, este foi o primeiro estudo que encontrou relação entre um fator imunológico, um fator biocomportamental e mortalidade. E, portanto, ao comparar com outras intervenções da saúde, nomeadamente alimentação saudável, rastreios, exercício, reabilitação e alguns fármacos usados na prevenção de doenças cardiovasculares, o impacto da espiritualidade, religiosidade não foi desprezível. Então, este estudo acho que é muito interessante por isso. E este também mostrou-se. Porquê? Porque ele compara aqui, digamos, o envolvimento religioso e o comprimento dos telómeros em mulheres cuidadoras informais. Isto também é muito interessante. Porquê? Porque os telómeros, que são aqui esta parte final dos nossos cromossomas, e nós vamos ver que o comprimento dos telómeros é um indicador de envelhecimento celular associado à longevidade e ao stress psicossocial.
Então, neste trabalho foi estudada a relação entre o envolvimento religioso e o comprimento dos telómeros em 251 cuidadores informais. E então, o que é que eles concluíram? Que o envolvimento religioso, o stress percebido, a sobrecarga, a presença de sintomas depressivos e o apoio social foram medidos e relacionados com o comprimento dos telómeros em leucócitos do sangue total. E os resultados que eles encontraram quais foram? Entre os 90% dos cuidadores que eram pelo menos um pouco religiosos, a religiosidade foi significativa e positivamente relacionada com o comprimento dos telómeros após o controle de covariáveis. E isto é interessantíssimo, porque quanto mais tarde, digamos assim, os telómeros encurtam, não é? Mais tarde a célula deixa de ser capaz de se dividir e, portanto, mais tarde se dá o envelhecimento. Então, e isto está relacionado com realmente o envelhecimento e também com o stress, ou seja, o stress vai acelerar esse processo. Então, este é um dado muito objetivo e muito interessante e por isso é que quis partilhar convosco. Então, no fundo, resumindo, e porque os artigos são imensos e muito interessantes, mas era impossível trazer mais. Em resumo, o que é que nós podemos dizer da literatura e das publicações existentes nesta área? Que a ampla maioria dos estudos são de boa qualidade, os realizados até o momento, portanto, são de boa qualidade e apontam que maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a indicadores de bem-estar psicológico, qualidade de vida, afeto positivo e moral elevado, melhor saúde física e mental. O nível de envolvimento religioso e da oração, a nível do envolvimento religioso e da oração, os estudos tendem a estar inversamente relacionados à depressão, ansiedade, confusão e dor. E muitos outros estudos apresentam uma correlação também positiva entre oração, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, posto isto, será que podemos responder à questão colocada? Qual o valor terapêutico da prece na perspectiva médica? Acho que não restam dúvidas quanto à sua ação positiva. Mas qual o seu mecanismo de ação a nível científico? Relembremos o que disseram os espíritos sobre a prece em 1864 e que nós já o dissemos. Só relembrando, a forma não é nada, disseram-nos. O pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras com os quais o coração nada tem. Isto foi-nos dito pela espiritualidade em 1864. Mas será que esta afirmação encontra algum respaldo científico na atualidade e alguma relação com esta questão da melhoria ou do efeito positivo da prece? Então vamos ver. Então, Kazuo Murakami traz-nos várias informações sobre o efeito da atitude mental e claro que isto está tudo muito relacionado com a epigenética. Então ele diz-nos que os nossos genes não são imutáveis, já vários colegas falaram sobre isso, e portanto eles alteram-se em relação a diversos fatores, não é? Ou seja, não há a fatalidade da expressão de um gene, não é? Eles podem se alterar. Então ele diz-nos ainda que estão equipados os genes com um mecanismo liga-desliga que pode ser acionado pelo pensamento. Isto é, digamos, por um autor que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas continuemos. Pesquisas recentes demonstram que o pensamento pode desativar ou ativar os nossos genes. Muitos estudos têm demonstrado os efeitos desfavoráveis da expressão génica devido a fatores emocionais negativos, incluindo
choque, ansiedade, medo, raiva e ressentimento. Já ouvimos, vão ter uma repercussão negativa sobre o nosso organismo. Mas também foi demonstrado que o riso, que é uma expressão de emoção positiva, influencia a mente e o corpo a nível molecular e biológico. Então, emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam neuropeptídeos. E isto adquiriu uma tal dimensão que surgiu mesmo uma nova ciência chamada psiconeuroimunologia. Hoje os companheiros também já falaram sobre esta cientista, Candice Pert, mas eu gostava de dizer que Candice Pert, para além deste estudo, porque às vezes nós, achamos que são cientistas que só fazem estudos numa determinada área, e eu gostaria de dizer que Candice Pert foi a cientista que descobriu os receptores dos opioides, que foi realmente uma grande descoberta e que até hoje tem é um poderoso auxiliar no tratamento dos nossos doentes. Então, é esta cientista que, então, continua os seus estudos e publica vários artigos e também este livro que se chama Moléculas da Emoção. E então, acerca desta questão, ela diz-nos: não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. Ao invés, devemos vê-las como sinalizadoras celulares envolvidos nos processos de tradução de informação para a realidade física. Transformam literalmente a mente em matéria. Transformam literalmente a mente em matéria. É incrível. É uma cientista que o diz. Os neuropeptídeos são moléculas mensageiras, são substratos bioquímicos das emoções e estão em constante comunicação com o sistema imune, parecendo controlar a migração das células imunológicas, mecanismo através do qual saúde ou doença são gerados. Então, isto foi o que nos disse Candice Pert. Michael Houff também nos diz o seguinte: respostas comportamentais são a chave de ativação das vias neuroendócrinas e autonómicas que modulam, por sua vez, o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. Hoje já falamos imenso sobre isso, não é? Doutora Gláucia, das doenças autoimunes, das doenças infecciosas, das alergias e atingimento da pele, enfim. Então agora vejamos ainda este trecho. Todos os estados especiais do mundo orgânico são acalentados nos circuitos celulares por fermentações subtis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades das moléculas ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida. Qual foi o cientista que escreveu esta última frase? Pois, foi André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na década de 50, do século passado. Ou seja, vejamos como aquilo que ele nos traz está em perfeita continuidade com aquilo que nós estávamos a falar à luz do conhecimento científico atual. Isto tem que nos fazer refletir, como Jesus nos dizia: aqueles que tiverem olhos de ver que vejam e os que tiverem ouvidos de ouvir que ouçam. Então vejam que depois de tudo isso, acho que podemos dizer, como disse Mahatma Gandhi, que orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. E assim terminamos com aquilo que Jesus nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.